resfriador de barro que a indústria do ar-condicionado não quer que você conheça. Existe uma forma de baixar a temperatura da sua casa em até 15 graus Celsius, usando só barro cru e um fio de água. Nada de compressor, nada de gás refrigerante, nada de placa eletrônica. E o mais impressionante, em climas extremos, esse sistema chega a superar o desempenho de um ar-condicionado convencional, consumindo até 80% menos energia. Enquanto a indústria de climatização, que movimenta mais de 100 bilhões de dólares por ano, insiste em vender caixas de plástico caras de instalar e caras de manter. Essa tecnologia continua praticamente invisível para a maioria das pessoas. Como isso é possível? E por que quase ninguém usa? Vamos entender. Bloco 1. A origem ancestral. Para entender esse sistema, precisamos voltar aos planaltos áridos da Pérsia Antiga e aos pátios escaldantes do Egito, milhares de anos atrás. Naquelas regiões, manter uma cidade habitável não era luxo, era sobrevivência. As temperaturas ali passavam facilmente dos 45 esfrares. E os construtores da época enfrentaram um problema que ainda hoje resolvemos com eletricidade. A solução que encontraram não foi uma máquina, foi um material. Eles perceberam que potes de barro sem esmalte, cheios de água e expostos ao vento, não apenas guardavam líquido, eles esfriavam o ar ao redor. Dessa observação, nasceram os mashrabias do Oriente Médio e os jaalis da Índia. Telas de pedra vazadas que usavam apenas terra e vento para refrescar palácios inteiros, séculos antes de existir qualquer rede elétrica. Por volta de 400 a.C., os persas levaram essa lógica a outro nível com os yakshals, cúpulas de barro de quase 18 metros de altura, verdadeiros refrigeradores subterrâneos, capazes de produzir e conservar gelo no meio do deserto. Essa engenharia migrou depois para o subcontinente indiano, onde os imperadores mugóis a expandiram nos séculos 6 e 7 com o Abd Khana, a Casa da Água, e o Baraf Khana, a Casa do Gelo. Não eram simples depósitos, mas sistemas térmicos ativos, com cisternas de arenito e câmaras isoladas. O imperador Akbar chegou a organizar um sistema de transporte de gelo direto do Himalaia até Delhi, mas era a produção local, em bandejas, rasas e covas forradas de palha, que provava todos os dias o quanto o barro e a terra sabiam manipular temperatura. Ou seja, resfriar com barro e água não é uma novidade alternativa. É o resgate de um conhecimento que funcionava em via milênios e que foi simplesmente abandonado com a chegada dos refrigerantes químicos no século XX. Bloco 2. A reinvenção moderna. Esse conhecimento ressurgiu em 2017, com a invenção do resfriador de colmeia, o Beehive Cooler. Monish Siripurapur, arquiteto em Nova Delhi, foi chamado para resolver um problema numa fábrica de eletrônicos. O exaustor de um gerador industrial criava uma ilha de calor de mais de 10 graus acima do ambiente. E o ar-condicionado tradicional simplesmente não dava conta. Foi aí que ele teve a ideia: pegar a geometria da colmeia, uma forma que maximiza a área de superfície no menor espaço possível, e combiná-la com a cerâmica artesanal tradicional. Como funciona na prática? O princípio é uma única lei da física. Para evaporar, a água precisa consumir calor, e esse calor é roubado diretamente do ar ao redor. A cerâmica sem esmalte é cheia de poros microscópicos. Quando a estrutura é molhada, esses poros funcionam como uma rede de tubos minúsculos, puxando a água por capilaridade até que toda a superfície fique úmida, sempre coberta por uma fina película de água. Só que uma parede molhada comum não faz muita diferença. O ar bate nela e passa direto. O segredo está em empilhar centenas de tubos de barro em formato de colmeia, criando uma área de contato gigantesca num espaço pequeno. Quando o ar quente entra nesses tubos, o formato circular o obriga a girar. Essa turbulência garante que praticamente todo o ar toque a parede molhada e, no instante do contato, a água rouba a energia térmica do ar para evaporar.
Tem ainda um segundo efeito em jogo, o efeito Venturi. Como o ar é comprimido nos canais estreitos, ele acelera. Esse aumento de velocidade faz a água evaporar mais rápido, o que esfria o ar ainda mais. No fim da estrutura, o que sai do outro lado é uma brisa densa e gelada, até 15 graus mais fria que o ar externo. Na fábrica de Noida, o resultado foi impressionante. A temperatura caiu de 50 graus para uma faixa de 36 graus, algo que o resfriamento mecânico convencional não estava conseguindo entregar. Mas o ganho não é só o número no termômetro. Diferente do ar-condicionado, que resseca o ar e deixa aquela sensação de ambiente morto, o resfriador de colmeia filtra e umidifica naturalmente o ar, gerando o petricor, aquele cheiro de terra molhada depois da chuva. E isso não é só estética. Existe até um efeito psicológico documentado. Quando sentimos esse cheiro, nossa percepção de calor cai ainda mais do que indicam os sensores na parede. Um conforto que nenhuma máquina de plástico reproduz. Em números, o sistema instalado em Noida rodava com menos de 0,63 kW/h. Refrigeração em escala industrial, pelo custo de manter algumas lâmpadas acesas. Bloco 3. Por que isso não é padrão em lugar nenhum? Se é tão eficiente, por que essa tecnologia não está em toda a casa? A primeira razão é técnica: resfriamento evaporativo. Perde eficiência em climas muito úmidos, porque o ar já saturado de umidade dificulta a evaporação. E em regiões de inverno rigoroso, uma estrutura pensada para respirar o tempo todo exige soluções específicas para não perder calor no frio. Nesses casos, sistemas mecânicos ainda fazem mais sentido. Mas em regiões quentes e secas, o potencial é enorme. E aí o obstáculo deixa de ser técnico e passa a ser econômico. O mercado global de climatização é dominado por poucas empresas, que vivem de um ciclo de vendas de alta margem e obsolescência programada. Um ar-condicionado é uma máquina complexa, com dezenas de peças, feita para ser revisada todo ano e trocada a cada 10 ou 15 anos. Não existe receita recorrente numa pilha de potes de barro que dura décadas. Não dá para vender para alguém uma tecnologia que a pessoa pode construir com a terra debaixo dos pés. Então, na prática, o setor simplesmente ignora essa alternativa. Há também uma barreira regulatória. Nos últimos 50 anos, as construções passaram a ser projetadas como caixas seladas, dependentes de ventilação mecânica. Um sistema como o resfriador de colmeia precisa de troca constante de ar com o ambiente externo para funcionar. Isso não se encaixa nos critérios padronizados usados por muitos códigos de obra, o que já elimina a opção antes mesmo do projeto sair do papel. E tem o fator incorporador. Quem constrói ou aluga geralmente escolhe o sistema mais barato de instalar. O ar-condicionado elétrico comum, porque quem paga a conta de luz depois é o morador, não quem construiu. O resultado é um ciclo em que ficamos presos a uma tecnologia cara de operar e pouco sustentável, não porque seja a melhor solução, mas porque é a mais lucrativa para quem constrói e vende. Bloco 4. Como você pode fazer o seu? A boa notícia é que a física por trás desse sistema é de domínio público. Você não precisa esperar um produto comercial chegar ao mercado brasileiro para testar isso. A forma mais acessível é o método dos vasos de barro. Use terracota sem esmalte, vasos de jardim ou tubos de cerâmica crua. Isso é essencial. Se o barro tiver qualquer verniz ou acabamento decorativo, os poros ficam selados e a água não migra até a superfície. Monte os vasos em formato de colmeia, dentro de uma estrutura simples de madeira ou metal, de forma que o ar seja forçado a passar pelo centro de cada peça. Para automatizar, instale uma pequena bomba de aquário de 12V num reservatório na base, com um sistema de gotejamento no topo, mantendo a cerâmica sempre úmida. Ligue essa bomba a uma placa solar pequena, de uns 20 RU. Quanto mais sol, mais a bomba trabalha e mais forte fica o resfriamento, exatamente quando você mais precisa. Para quem busca uma instalação em escala maior, o estúdio de Monish Siripurapu, em Nova
Delhi já leva esse conceito para fachadas de edifícios inteiros. E o modelo vem inspirando arquitetos e makers em vários países a adaptar os módulos de terracota para climas diferentes. Centros de pesquisa em sustentabilidade e institutos de permacultura também oferecem oficinas sobre resfriamento passivo e técnicas construtivas vernaculares. Caso você queira se aprofundar, o resfriador de colmeia é uma resposta de 4.000 anos para um problema que insistimos em tratar como moderno. Ele mostra que não precisamos depender da rede elétrica para termos conforto térmico num mundo cada vez mais quente. Usando só o jeito como a água se move através do barro poroso, é possível esfriar um ambiente pelo preço de alguns vasos de jardim e uma bombinha solar. Muita tecnologia como essa foi deixada de lado, não porque não funcionava, mas porque não dava lucro suficiente para ser vendida. Se você valoriza esse tipo de conhecimento, deixe seu like, compartilhe e se inscreva. É assim que esse tipo de informação não desaparece de novo.